E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Denilson Seixas, bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos trabalhar o assunto isolamento social. Então, um assunto bem importante que estamos vivendo hoje aí, né, esta pandemia do coronavírus, e a gente fala muito desta questão do isolamento social, do distanciamento também social, né? Então, alguns países da Europa estabeleceram, logo no início da pandemia, em 2020 ali também, no decorrer de 2020, o lockdown. Então, algumas cidades, né, se isolaram de forma muito mais intensa e outras regiões nem tanto, né? Então, devido a essa necessidade, então, precisamos fazer este isolamento ou até, né, o distanciamento, então, e algumas situações, então, relacionadas a questões da sociologia, da história, têm trabalhado este assunto já há algum tempo, né? Então, por exemplo, durante o período medieval, quando ocorreu a chamada peste negra, ocorreu situações, ocorreram situações também muito semelhantes ao que nós estamos vivendo hoje. Então, algumas cidades também foram fechadas, e pessoas foram se deslocar para regiões distantes no período medieval para procurar evitar o contato entre as pessoas, né? Então, o contato social. Então, são medidas que, se formos buscar na história, estamos fazendo algo que já aconteceu no passado, né? Então, é bem importante a compreensão da história nesse sentido, para que a gente possa buscar no passado elementos para que a gente possa resolver as nossas situações de problemas no presente, né? Então ocorreram depois, claro, outras situações também, como a gripe espanhola e tal, mas a história tem esta função bem importante, né? Então, a gente buscar essa referência, o que a sociedade fez no passado para tentar resolver os seus problemas, o que deu certo, e a gente, então, estabelecer os nossos parâmetros contemporâneos, né? Aquilo que nós precisamos fazer também para resolver os nossos dilemas da sociedade atual. Bom, então, isto, né, o que eu comentei até o momento, está de acordo com a pandemia, né? Aquilo que estamos vivendo hoje, a pandemia do coronavírus. Mas, falando de isolamento social, a sociologia ela trabalha com um outro viés também, um viés que não está relacionado com questões sanitárias, mas questões eminentemente sociais. Como, por exemplo, um regime de apartheid, por exemplo, está relacionado com uma espécie de um isolamento social forçado. Então, por exemplo, na África do Sul, durante o período do apartheid, havia então situações em que a comunidade negra teria que ficar pelas políticas locais, pela política do apartheid, né? Apartheid no sentido de segregação. A comunidade negra, então, havia locais específicos onde eles poderiam circular e a comunidade branca também. Então, havia uma separação, uma segregação na África do Sul relacionado, então, à política do apartheid e relacionado, então, à questão do isolamento forçado, né? Então, isso foi uma política que estabeleceu esses princípios de separação, de segregação, e isso, então, gerou grandes problemas, né, de preconceitos ao longo dos anos e que ainda persiste em nossa sociedade. Aqui no Brasil também nós tivemos algo semelhante a isso, mas existe um outro tipo de isolamento que não é o isolamento forçado, que é o isolamento espontâneo, como, por exemplo, a sociedade Amish dos Estados Unidos, é um grupo de pessoas, né, que escolheram viver de forma alternativa, sem o uso de tecnologias que a gente vive, do sistema econômico que a gente vive também. Então, um grupo de pessoas, um grupo de indivíduos que procurou de forma espontânea viver com uma forma diferente da estabelecida pela grande maioria da população. Então, existem esses dois tipos, no campo da sociologia, existem esses dois tipos.
o isolamento forçado, que estabelece, então, o exemplo que a gente deu ali, o regime de apartheid, e o isolamento espontâneo, que então está ligado a grupos sociais ou pessoas que acabam se isolando e estabelecendo regras e princípios e um modo de vida diferente, um modo de vida alternativo, né, que não está de acordo com aquilo que é estabelecido pela grande maioria. Um jornalista brasileiro chamado Gilberto Dimenstein, ele também trabalha a questão do isolamento social, mas de uma forma diferente, né? Então, ele diz o seguinte, que grupos de pessoas, por exemplo, por ter necessidades especiais, às vezes não consegue ter acesso a alguns órgãos, algumas instituições, porque o acesso é difícil. Então, por exemplo, um cadeirante, né, está circulando, tentando pelo menos circular pela cidade, não existe, então, uma calçada adequada para ele, as próprias ruas ali ficam, às vezes, difícil, com buracos, né? Então, isso, então, segundo Gilberto Dimenstein, é também um tipo de isolamento social. Outra situação relacionada a idosos. Muitas vezes os idosos, as famílias, né, que não querem mais cuidar dos idosos, acabam colocando-os em asilos. E eles acabam se distanciando da sua família. E, segundo o Dimenstein, isso também, de certa forma, é um isolamento social, porque, neste caso, o idoso ele não está tendo mais contato com um grande número de pessoas, né? Apenas aquelas pessoas que vivem no asilo. Ou também quando crianças que existem problemas na família e a criança é colocada em abrigos também. Então, o Gilberto Dimenstein está comentando, né, abordando sobre o isolamento social desta forma, que muitas vezes a sociedade também cria elementos de segregação. Né? No campo educacional, por exemplo, né, pessoas das camadas mais pobres não têm acesso, por exemplo, aos meios de internet, por exemplo, e isso acaba dificultando, então, o seu acesso à educação. Então, aqui durante o período da pandemia, a gente viu muito isso, que na população brasileira, muitas pessoas não conseguiram ter acesso à escola pelo meio virtual, porque a tecnologia não chegou a ele. Ele não tem uma internet de qualidade, ou não simplesmente não tem a internet, ou vive num local onde a internet não chega. Então, existe esses tipos de isolamentos sociais que a gente, então, trabalhou. O primeiro isolamento relacionado à questão da pandemia, devido à necessidade, né, de isolarmos, de fazermos o distanciamento social. Depois também trabalhamos a questão do Gilberto Dimenstein, onde ele estabelece algumas situações em que a sociedade vai criando segregação em relação a determinados grupos sociais. Trabalhamos também a questão do isolamento forçado e o isolamento espontâneo. Né? Então, era isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo aí, certo? Tchau, tchau.